eu sou a professora Daniele Reis, estou aqui no meu perfil, desenvolvendo o meu projeto datavenia.club, que na verdade é para virar o nosso projeto, o nosso clube, a nossa comunidade e, consequentemente, crescermos todos juntos. A minha promessa é de que eu posso te ajudar, como eu venho fazendo, a crescer na carreira jurídica, a passar por várias etapas da carreira jurídica com mais suavidade, né? De repente te contando os tropeços que eu encontrei no caminho e colaborando aí outros colegas com isso, você pode crescer mais rápido e almejando então esse objetivo, você pode crescer mais rápido na sua carreira jurídica. Hoje a gente vai falar sobre ética no exame da OAB. Pessoal aí entrando, boa tarde a todos. E quem vai falar com a gente sobre ética é o Dr. João Paulo, que é presidente da OAB, subseção de São Caetano do Sul. Vou aguardar ele entrar aqui. Boa tarde a todos. Oi, Felipe, Neuza, Caroline, Letícia. Muito boa tarde. Munhoz, meu marido. Então, gente, nesse projeto, hoje na verdade é a penúltima live deste projeto do OABeleza, que ele vem de encontro justamente ao projeto do datavenia.club. É como se o datavenia.club fosse um projeto maior e dentro deste gênero datavenia.club a gente tivesse algumas espécies, né? E o OABeleza, então, boa tarde, Letícia. O OABeleza, então, é um braço do Datavenia. Sempre que possível, próximo dos exames da OAB, eu vou trazer palestras, lives, né? Aulas que sejam aí relacionadas aos temas que caem na OAB, mesmo os meus posts e tudo mais. Todo dia, no meu perfil, eu tenho bastante conteúdo, então é interessante você ficar ligado. Eu procuro também nos stories colocar para vocês algumas novidades, né? Esses últimos dias estou um pouquinho ausente, tenho dito para vocês de alguns probleminhas aí da correria, principalmente do retorno da faculdade. Mas vou retomar aí essas questões e tirando as dúvidas de vocês. Hector, Karen, pessoal, procurem aí compartilhar. Lê Mendes. Com seus colegas, vai aqui embaixo no aviãozinho até o doutor entrar, Adri, Tristão, e compartilhe com seus colegas. Chamem eles para essa live, que é a live com um dos conteúdos mais importantes. Todos que tratamos aqui são, obviamente, todos importantes. Não é tendo 100% de aprovação em um conteúdo que você passa na OAB, por isso que todos são muito importantes. Mas a gente tem pesos, né, dentro da OAB de acordo com as questões que são exigidas. Oi, Ana. Dentre as questões que são exigidas, o que mais a OAB pergunta é ética, tá? Então, hoje o Dr. João estará com a gente. Ele me disse que precisaria entrar na hora certinho. Deixa eu ver se eu chamo ele aqui. Porque ele tem um compromisso, inclusive, na OAB, que apareceu de última hora. Vamos ver se eu localizo ele aqui. Deixa eu chamar ele. Portanto, ele já tinha preparado aqui a fala dele com vocês hoje, né? E daqui a pouquinho, então, ele tá entrando. A Ana mesmo hoje comentou no meu direct, né? É super importante, não só para a OAB, como também para a nossa vida, né? Como para a nossa vida enquanto profissionais, operadores do direito. Mesmo quem é estudante, estagiário, a gente precisa, né, de ética. Por exemplo, uma coisa que, aliás, é muito comum, o estudante que se diz advogado antes mesmo de finalizar o curso e passar no exame da OAB. Então, este perfil Mulheres Informadas, que legal!
este é a Raíssa, isso é antiético, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tô procurando falar um oi aqui para vocês porque hoje tá dando, né? Até o doutor aqui entrar, acho que ele deve ter tido alguma intercorrência, alguma coisa, mas vamos aguardar um pouquinho. Enquanto isso, nós vamos bater no nosso papo aqui. Eu fiquei empolgada com mulheres informadas, porque vocês sabem que eu gosto muito do assunto, né? De forma nenhuma desmerecendo os meninos, mas eu acho que a gente precisa cada vez mais falar da importância das mulheres serem informadas, né? Das mulheres conhecerem seus direitos. Então, agora, vira e mexe, eu vou trazer essas coisinhas para vocês. E até coisas que não são tão ligadas ao direito, mas que impactam nas nossas vidas enquanto mulheres. Eu trouxe para vocês, do bom Raíssa, Antônio, Cíntia, eu trouxe para vocês semana passada uma enquetezinha para saber quem se interessava que eu falasse um pouquinho de sagrado feminino. E muita gente se interessou, muita mesmo, bastante, assim, mais de 40 pessoas. Próximo do que às vezes se interagem com outras coisas. Então eu vi que a mulherada tá interessada mesmo em saber o que é, seja por curiosidade ou seja porque de fato já teve algum contato com isso e talvez, né, talvez tenha aí interesse de se aprofundar um pouco mais. Então vamos juntas aí, qualquer dia eu vou marcar um bate-papo pra gente falar sobre isso. Sim, muito importante que a mulher saiba se proteger e se resguardar, sim. E é uma coisa que a gente fala tanto, a gente fala muito, né? Uma vez a gente fazendo palestras, a gente procura fazer sempre semestralmente, pelo menos quando tava aí online a gente tava fazendo, mas mesmo presencial, mas mesmo online a gente fez. E aí tem uma pessoa que falou, nossa, mas vocês gostam de falar de Lei Maria da Penha, né? Mas a gente não é que gosta, é importante, né? É importante a gente relembrar isso sempre. O doutor João entrou, deixa eu chamar aqui. Doutor, se você me chama... Ah, tá, consegui. Eu acho. Se você me chamar, doutor João, fica mais fácil. Porque eu tô tentando enviar a solicitação para você e não tô conseguindo. Pede aqui para participar, doutor João, que acho que vai ficar mais fácil. Eu consegui. Certo, gente? Então, quando o doutor João entra, vou finalizar nosso papo. Então, a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Hoje, então, a gente vai falar de ética, como eu estava comentando com vocês antes. Doutor João aí, boa tarde, tudo bem? Oi, Dani, tudo bom? Como vai, Tudo pessoal? jóia. Obrigada pela participação. Que é isso, eu que agradeço aí a sua disponibilidade e parabenizar pelo projeto, né? Projeto bem Obrigada. bacana, nesse momento aí, todo mundo também estudando, voltando a ter o exame de ordem, se bem que a gente sabe que, pelo comunicado, né, que saiu ontem, né, do exame unificado, vamos esperar ainda para saber, né, da questão da prova no dia 7, mas de qualquer forma o estudo ele é contínuo, né? Com certeza, com certeza. Se não for agora, logo mais vai vir, né, a possibilidade de fazer aí o exame e precisamos estar todos preparados, né? Aí Com as meninas certeza. te falando um oi, meu presidente, né? Eu já tinha dito quando antes de você entrar, eu te apresentei como o nosso presidente da Subseção de São Caetano, né? Então fica à Isso. vontade para se apresentar aí para o pessoal e falar um pouquinho para a gente. Esse foi o meu convite, que eu agradeço muito de você ter tirado um pouquinho do seu tempo. Explicar um pouquinho para o pessoal o que mais a OAB pede, então, nos seus exames, considerando, né, com relação à ética, considerando que é uma matéria bastante requisitada no exame da OAB. Com Fica à vontade, certeza. João. Com certeza, bom, pelo menos respondeu oi para o pessoal, via Rosa aqui, a Fernandinha, um oi para ela também, ela que faz parte da comissão da Jovem aqui de São Caetano do Sul, também a doutora Ana Paula Page, que é da OAB de São Bernardo, da Comissão da Mulher, obrigado aí pelo oi. Vejo aqui o Fernando, mais grandes amigos, vejo a Jaque também. Então, um abraço a todos, como a professora Dani falou, né,
Meu nome é João Paulo, né? Presidente da OAB aqui de São Caetano do Sul, da subseção, né? Já venho nesse trabalho dentro da OAB desde 2011, passando por várias comissões, né? Fui presidente de comissão, depois tesoureiro, vice-presidente, hoje presidente nesse momento, e também especialista em direito civil, em processo civil, né? Formado na PUC em 2006, faz tempo já, né? Então, Passa, né, João? passou, né? Lá na PUC São Paulo. Outro dia eu fiz uma live com o doutor Álvaro, nós nos formamos, Uhum. nós fizemos faculdade juntos, nos formamos juntos, né? E a gente falando, Uhum. gente, vai fazer 20 anos, como assim? Eu fiz 15 anos agora e lá bastante saudade da época da PUC lá em São Paulo e tive também a oportunidade já desde a época da faculdade de ter o contato com a matéria de ética, né, e disciplina. Então é uma matéria muito importante na nossa época do exame de ordem, nossa época, né, Dani? O exame de ordem ele era estadual, ele era realizado por um órgão, né? Na época, se não me engano, era a VUNESP, e os exames eles eram realizados pelas seccionais. Hoje, o exame de ordem, isso já fica aí como uma dica, que pode ser a pergunta, não é tão comum, mas já vim perguntar, pegando as questões atuais, né, do exame de ordem, também a questão de quem hoje faz essa administração da realização do exame de ordem, que antigamente, na verdade, os seccionais eram responsáveis pelo exame de ordem, também faz parte aí da matéria que a gente estuda para a prova do exame de ordem. Antigamente, 100 questões, depois a segunda fase, hoje com menos questões, mas também bem elaborada, né, pela FGV. E por que a matéria de ética a gente acha tão importante, né, Dani? Porque eu vou falar, eu sou especialista, sempre fiz área de direito civil, processo civil, eu sempre trabalhei desde a época de direito de família, mais especificamente desde a época de estágio, mas aí falaram, pô, o que você vai estudar para o exame de ordem primeira fase? Eu falei, eu vou estudar tributário, eu vou estudar ética e eu vou estudar trabalhista. Opa, mas por quê? Da onde você tirou isso? Eu falei, por quê? Porque são matérias que têm o mesmo número de questões que direito que as outras, na época, né, do nosso exame, eram 10 questões cada uma, e têm o mesmo peso, e a matéria é muito menor para estudar. Então, o que eu lembro que eu acho que nas 10 perguntas de direito civil e processo civil, eu acertei 6 ou 5 de cada lá, 6, e depois tributário eu gabaritei, por exemplo. E nunca mexi com tributário. Mas por quê? Porque a parte constitucional é a matéria que mais cai de direito tributário. Quais são as outras? Aqui que cai outro, Código Tributário Nacional. Então, você vai lá, eu vi que teve a aula de direito tributário também aí, né, um pouco antes, nos projetos, né, Dani? Então, são dicas aí, né? O trabalhista, que eu nunca mexi, nossa, na faculdade eu tive um ano só, né? Depois, na PUC, na época, você, se quisesse, era matéria optativa, a continuidade, e eu acertei 8 de 10. Ética também, acertei 9 de 10. Então, o que eu indico antes de mais nada para os amigos? A ética é muito importante, porque a ética ela tem um peso enorme na prova. Né? Antigamente, o que acontecia quando os exames eram estaduais? Como o conselho seccional é que determinava o número, né, de perguntas, tinha, por exemplo, o estado que fazia uma pergunta de ética só. É obrigatório? Tudo bem, faço uma pergunta. Até que aí o Conselho Federal veio e obrigou que 10% da prova fosse de ética e disciplina. Então, já dando outra dica para vocês, uma pergunta que é muito comum, né? Às vezes falar, né, que quantas perguntas é obrigatório ter pegar a matéria de ética, né? Já também foi feita essa pergunta na prova, e a matéria de ética e disciplina ela corresponde a 10% da prova. Por isso, 8 questões, né? Como a gente está vendo, dentro de uma matéria bem reduzida. Então, qual que é, né, o instituto qual a gente tem que usar, qual a lei, qual que é, né, o código que a gente tem que utilizar, né, nesses casos? Lógico, Constituição Federal sempre, né? Pegar a parte lá da advocacia, essencial para a justiça, né, decorar o artigo, né, a 103. Então, assim, a gente tem que ter isso já, tipo, meio que decorado na nossa cabeça para a ética. E aí estudar, basicamente, mais do que tudo, o Estatuto da Advocacia, né, que é a Lei 8.906, e também o Código de Ética e Disciplina, que houve uma alteração recente, mas
se eu tivesse que dar a dica para os nossos companheiros que estão aqui e vão fazer a prova, o grande instituto da prova de ética é o Estatuto da Advocacia, né, Estatuto da OAB, que vai falar sobre vários, né, assuntos da carreira, desde como se faz a inscrição na ordem até sanções disciplinares que já vem também dentro desse instituto. Então, tem várias matérias, né, que a gente tem aí para debater dentro do Estatuto da OAB. Legal, legal. É interessante você falar até da sua experiência também, porque essa também é a ideia aqui do projeto, que a gente divida as nossas experiências para que eles vão construindo aí a história deles, né? Mas a gente dá alguns pulinhos do gato que foram importantes para nós, né? Então é interessante você falar como que você optou por a escolha aí do estudo, né? Embora seja, como você disse, uma pontuação diferente, uma forma diferente agora da prova, do modelo em si da prova, mas na época dava para você, pelo que eu entendi, você escolheu aquilo que você não tinha tanto contato até então, né? Que talvez você tivesse um pouco mais de dificuldade e aí deu certo, porque o resto você já tinha uma noção melhor, maior, né? Por exemplo, E é, deixa eu... vou até sair da minha matéria, mas eu lembro muito que depois eu estudei para concurso, eu prestei concurso durante uma fase da vida, eu sei porque eu estagiava na área pública, mas sempre buscando, né, parte da advocacia pública, e depois a vida acabou se carregando aí, graças a Deus, né, aqui em São Caetano a gente tem um bom trabalho dentro aqui do nosso escritório, no NBC, né, que tem meus sócios aqui, e desde lá de 2009, 2010, a gente deu início aí à nossa trajetória na advocacia privada mesmo, com escritórios, tudo. Né? Mas da época de estudo, o que eu lembrava? Por exemplo, né? Você tem que estudar principalmente aquilo que você não está tão familiarizado. Então, por exemplo, o cara odeia direito administrativo, vai estudar direito administrativo. Vai ter que estudar direito administrativo. Bastante. Eu, por exemplo, odiava. Então, eu tinha que estudar direito administrativo bastante. Fui bem na prova da ordem. Acho que fui 7 de 10, se eu não me engano. Eu lembro que eu fui malástimo em direito empresarial. Em comercial, fiz 2 de 10 só. Ainda bem que eu não zerei, porque se zerasse, a gente era eliminado. Se zerasse uma matéria, era eliminado. Na época, né? Eu lembro que era Alguém tentou me ligar aqui, tá bem difícil de eu te escutar. Eu não sei que o som não voltou mais, mas tô compreendendo. Eu estava falando com eles justamente antes de você entrar, isso, né? Falando que hoje todas são importantes, né? Não dá para a gente eliminar. Então, por isso mesmo que não dá para você falar assim, ah, não, eu sou fera em direito civil, então tá ótimo. Em processo civil também domino. Não dá, né? É bem dividido para isso. A gente precisa ser. Talvez seja até por isso a tendência de quando a gente se forma, passa na OAB, começa a advogar, ser um pouco generalista, né? Porque a gente conhece um pouco de tudo e a gente fala, vou encarar e depois eu vou seguir uma especialidade, né? Uma área específica. Mas é interessante a sua visão. Cabe aí para o pessoal que está querendo se preparar. O que eu digo, Dani, não é nem questão de não estudar outras matérias, sim, mas vamos dizer o seguinte: penal, direito penal, não processo penal, penal. Qual que é a base das perguntas lá de penal? Se você for ver, até hoje é assim, mesmo nos concursos públicos também. Você estudar a parte geral do código. O que mais cai é parte geral. E aí, por quê? Porque vamos falar que 60%, 70% das questões são de parte geral, que vai falar do tipo de crime, né? Vai falar de contabilidade, né? De penas, as penas, de prescrição, né? Concurso, todas essas coisas. Porque você tem tantos crimes específicos, como que você vai estudar todos os crimes, né, que tem, mais legislação especial, tudo, não sei o que lá. Então, foca, lógico que você tem que estudar as outras. Mas se você puder fazer, assim, por exemplo, eu vi que teve uma pergunta aqui, deixa eu ver de quem que foi, do Hector, eu acho que foi aqui, ó. Ele falou, como fazer... Ó, você já ficou desesperado em relação às atividades a serem entregues no ano letivo, bem como iniciar TCC, elaborar peças, trabalhos. Qual o método para contornar tudo isso? Né? Primeiro, é um método básico da vida, né? A gente tem que ter muita paciência e muita, né, serenidade, porque as dificuldades vão aparecer para todos nós, né? Então, realmente é uma questão muito coisa. E ter organização.
Organização de tempo, que é muito Falo importante. muito aqui isso pra ele. Muito importante. É lógico que a gente tem que trabalhar tudo. Agora, ele falou do quinto ano, né? O quinto ano é TCC, tipo, peça, você tem que dar horas de palestra, né? Então, você fica desesperado. E o pior não é isso. Acho que o pior do quinto ano, vou falar assim, é que hoje a prova na nossa época, a prova da ordem a gente fazia só no quinto ano, mas quem já está formando, ele fica desesperado também. E agora? O que eu vou fazer? Vou advogar? Vou prestar concurso? Vou fazer, às vezes a pessoa está desesperada até no que vai ser continuado. Eu lembro, eu me formei com 23 anos, né? Eu estagiava com concursado. Na época não era nem Defensoria Pública, era Procuradoria de Assistência Judiciária, era Procuradoria do Estado que fazia às vezes, né? Lá na Liberdade. E eu falei, bom, e aí, o que eu vou fazer? Né? Eu quero carreira pura, mas eu quero trabalhar. E na época você acabou o concurso, concluiu o curso, o contrato ele era, né, finalizado. Mesmo concursado, você Não tinha que tinha um estar, prazinho como tem você agora, tinha que né? estar, você tinha que estar cursando a faculdade. Colograu, você tinha um rompimento do contrato. Então também é muito complicado. Mas, Hector, eu acho que é questão de organização. No momento que você tiver, você vai ter primeiro, né, o TCC, que é muito importante você fazer. Procure fazer daquilo que é a matéria que você tem maior contato, que você já tem uma experiência. Eu, pelo menos, acho. Né? Eu, por exemplo, sempre trabalhei na área de família com execução de alimentos na época do 732, 733 ainda, hein, Dani? Já mudou tudo isso aí. Então, o que eu fiz? Eu fiz a minha tese de TCC foi prisão civil do alimentante inadimplente. Era o que eu atuava, trabalhava, tudo, então tinha muito contato com a matéria, então isso já te ajuda, né? Então, é uma coisa você buscar, né, principalmente ler bastante sobre a matéria, ver outros tipos de... você vai nas bibliotecas das faculdades, hoje tem muita biblioteca jurídica virtual, então você consegue ter também muito contato com teses de pessoas, né? E buscar 2, 3 doutrinadores aí no caso do TCC, né? Elaborar peças e trabalho, nada melhor do que a prática diária, né? De você estar no estágio, seja ele público, seja ele dentro da faculdade, os escritórios modelo que nós temos, né? Nas diversas faculdades, né? E então é bem bacana você fazer essa parte do estágio, da prática, gente, que é muito importante. E vai te ajudar tanto para quem quer área privada, quanto quem quer para a área pública, né? Então, organização. E principalmente, e tinha um lema que eu sempre usei, que depois da faculdade, com o trabalho, você acaba diminuindo um pouco, mas aula dada é aula estudada. Quanto mais tempo você puder estudar, mesmo que de forma picada, vamos dizer, eu tive aula hoje, e concentra o tempinho, uma horinha, vai lá, estuda aquela aula que você teve, faz aquilo lá, porque você vai conseguir memorizar muito bem. Depois, se você for pegar a matéria depois, aí já era, né? Você vai lembrar muito remotamente o que o professor falou tudo. Então, eu lembro, principalmente na época do exame de ordem, aí falando já do exame, eu lembro que foi em um mês e quase 2 meses, eu fiz no começo do ano, janeiro. Né? Na época, eu concluí o curso em dezembro, na época a gente tinha essa questão das 3 provas, tudo tinha que estar ou concluído já ou para concluir. Então, eu só poderia fazer em janeiro. Então, dezembro e janeiro foi estudo. E o que era? Era aula dada à noite, eu fiz um cursinho preparatório, na época era o Prima, lá na Bela Sintra, né? E acho que é válido ter aqui, hoje a gente tem várias ferramentas, EAD, né, cursos que a gente participa, então que podem ajudar. Então, o que eu fazia? Era aula dada, aula estudada. E, principalmente, resolução de questões para a primeira fase. Eu acho que isso, Dani, não sei se alguém já falou aqui, mas ficar resolvendo as perguntas das últimas provas, isso ajuda muito, porque as perguntas, principalmente das matérias como ética, como tributário, como trabalhista, né, que são matérias que têm um número de institutos menores, né, não quer dizer que são menos importantes, mas você tem menos leis para atacar, elas começam a se repetir. Então, eu fiz as últimas 10 provas. Lembra que meu exame foi 131. Eu fiz do 121 para frente, eu fiz todas as perguntas, de todas as provas, né? E isso ajuda você também a pegar a prática de quais são as perguntas
né? E Sim, a gente tem batido prova, né? bastante nessa tecla também aqui para eles, da importância da organização, da importância do que eu chamo aqui de estudo responsável desde a faculdade. Porque se você tem o estudo responsável na faculdade, você faz isso que você falou. Você assiste a aula, anota, faz os seus resumos. Se você tem possibilidade e precisa tentar criar esse tempo de você já Uhum. revisar esse material no mesmo dia, o dia seguinte, vai fixar mais fácil, né? E aí, quando você chega lá na OAB, você não fica cheio de coisas, que vem bem de encontro com o que aqui, ó, a Mulheres Informadas falou, ó. Então, Hoje o Fernandinho, acadêmico bacharel, ele se preocupa muito mais com a pressão do exame, ele se perde de tanto medo de não passar ou começa a estudar tarde. Então não adianta, né? Se a gente tem essa organização, o cronograma, eu sei de alunos que estão no sexto semestre que já tem lá o cronograma dele de estudo. Perfeito. Que estão no sexto, sétimo, tem lá o cronograma do TCC, o que eu vou estudar, o que eu vou procurar, o que eu vou fazer. Então, é isso, é tomar cuidado para não deixa a vida me levar aqui na faculdade, porque aqui não é o local disso. Aqui é o momento, se você leva a sério o curso que você está fazendo, preza o seu tempo, o seu dinheiro, você quer o objetivo. E para atingir o objetivo, esses são os meios, né? Alguns dos meios, né? Não sei se tem eu estou vendo aqui só alguma mandar um aqui. abraço aí pro Luiz Bragoni, grande amigo aí, também irmão da Fernanda Bragoni, que é da coordenadora da assistência, grande palestrino, bicampeão da América aí, né? A Maria Deusilene Alves, que é professora também, né? Grande amiga Ah, eu nossa não vi que ela sempre. estava aí. Tudo bem, Má? O, o André Medialdeia, que é advogado aqui de São Caetano também, grande amigo nosso. A Fê fala aqui, cuidado com as alterações das leis, com certeza, a gente tem que sempre estar atualizado, muito cuidado com o material que você vai utilizar, com as atualizações, sempre ficar em dia. Aqui a Miriam, que é nossa funcionária lá na OAB, né, falou, viu o chefe, vou dar uma olhada lá, né? Mas um abraço, viu, Miriam? Obrigado por todo o apoio aí nos nossos setores da OAB, principalmente aí no fórum. Tudo. E o grande amigo aqui, doutor César de Carvalho, lá de Ribeirão Pires, que foi examinador de ordem, na época que a ordem mesmo fazia os exames, na época lá do Nossa, doutor Mauro Russo, doutor Miron, doutor Quintarol, aqui da região do ABC, doutor, né, grande amigo também, membro do Tribunal de Ética e Disciplina. Então, ó, tô com um especialista no Tribunal de Ética e olha Disciplina aqui, aí, a me observando, né? responsabilidade. Ainda bem que a gente não vai aprofundar tanto a temática, vai falar mais de dicas para o exame, senão tá me enrascado aqui, viu, Dani? Porque o César ia me ficar só olhando o que eu estou falando. Verdade, verdade. Bom, Doutora gente, Aline voltando Fabra um entrou pouco, aqui é super também. interessante a gente saber como que foi, que, né, que tudo aconteceu, mas para a gente trazer o conteúdo proposto mais um Sim. pouquinho aí, Uhum. o professor já deu algumas dicas, né, do exame. Tem mais alguma coisa, doutor, que... Com certeza. Olha, só mandar um abraço aqui para a doutora Aline Fabra, que é vice-presidente da CAASP, né, da nossa Caixa de Assistência aqui do Estado de São Paulo, foi conselheira, presidente lá de Bariri. Um grande abraço. E o Hector aí falou, cara, ó, seu time não está muito bom, viu, Hector? Infelizmente. Vamos ver se hoje ele dá alegria para o Brasil inteiro aí, né? Estamos esperando, mas está tudo certo. Ó, Dani, eu vou te falar o seguinte, que, como eu falei, o Estatuto da Ordem é o instituto aqui que a gente precisa se dedicar com grande exclusividade para o exame de ordem na questão da prova de ética, né? Então, grande parte, praticamente 80% do exame, né, ou até mais, ele fica dentro do estatuto. Né? Qual que é a parte do estatuto que é mais pedido nos exames, pelo que a gente tem visto aí nas últimas provas? Antes de mais nada, para falar dos direitos do advogado. Né? Quais são os direitos do advogado? E aí, eu vou dizer para toda prova, todas as provas, prova de exame de ordem, que é a prova que faz com que nós possamos exercer a advocacia e representar o cidadão. Concurso público, que vai falar da advocacia pública e das carreiras públicas dentro do direito. Prova objetiva, prova de teste, como a gente quer falar no coloquial, a lei seca ela é vital, é importante nós lermos a lei seca. Isso eu sempre, a gente mata muito das perguntas com lei seca.
Então, o artigo 6º e o artigo 7º e o artigo 7A, que fala dos direitos da advogada, da profissional advogada mulher, né? Vou ser redundante aqui, até vi que você estava falando da questão, nós vamos entrar agora no mês da mulher, tá? Convido a todos a acompanhar os grandes eventos da OAB, né? Mas falando de violência doméstica, questão de feminicídio, né? Então, hoje nós temos aqui, né, primeiro, artigo 6º, hierarquia. Bom, a hierarquia entre advogados, magistrados, membros do Ministério Público, né, um artigo básico que nós temos que saber. O artigo 7º que vai falar, o artigo 7º do Estatuto da Ordem, como se fosse o artigo 5º da Constituição Federal para a matéria de ética. Então, lá vão falar todos os direitos do advogado. É importante que todos leiam esse artigo, né? Muito, muito importante, né? Que vocês consigam memorizar, realmente memorizar, porque ele vai falar da inviolabilidade do escritório, da comunicação com clientes, do exercício livre em todo o território nacional. Não é porque você tem a carteira da ordem aqui em São Paulo que você não é advogado em Minas Gerais, por exemplo. Lógico que tem algumas regras que nós temos que ver. Por exemplo, dependendo de tanto número de processos, você é obrigado a ter uma carteira suplementar, né? Então, a carteira suplementar é outra questão aí também que é importante aí, né? Depois para a gente comentar, né? Então, aqui, todo o artigo 7º, tem vários incisos, né? É de leitura obrigatória para a prova de ética. E o artigo 7A, que fala dos direitos da advogada, que são questões de conquista da advocacia feminina, né? Ontem mesmo, dia 24, é a conquista do primeiro direito de voto, né, da mulher aqui no Brasil, né, do voto feminino. E então é muito importante a gente ver que também a advocacia ela está também ganhando, né, também novos ares e também prestigiando a questão da atuação da advogada mulher, que tem as suas peculiaridades, como o advogado homem também tem suas peculiaridades, né, ou em outras áreas o homem tem uma peculiaridade diferente da mulher, né? Claro. Outra questão, nós temos aí as infrações e as sanções disciplinares, que aí você iria lá para a partir do artigo 34, né? A partir do artigo 34 do Estatuto da Advocacia, nós vamos falar, ó, outro grande amigo aqui também, doutor Francisco Verrone, relator do TED, presidente da Comissão de Inclusive, ele Seleção da já fez Advocacia. palestra na faculdade para mim também sobre esse assunto. Muito legal, muito bom Ele é vê-lo por especialista, aqui. ele deve estar falando, por que meu presidente está falando aí? Né? Acho que- Mas com certeza, então, o artigo 34, em seguida, né, vai falar das várias sanções, né, e infrações que podem... Vamos falar primeiro as infrações, né? Então, lá no artigo 34, vai falar das infrações que podem ser, né, que são caracterizadas por algum tipo de conduta, né? Uma coisa, principalmente, por exemplo, não prestação de contas do advogado. O advogado se esquece, às vezes, não se atenta que, ao fim do processo, ele precisa prestar contas para o cliente dele. Por mais que o cliente dele esteja extremamente satisfeito, a prestação de contas ela é obrigatória. Muitas vezes, alguns advogados acabam tendo punições da ética, tendo trabalhado de toda conformidade, mas não prestam contas ao seu cliente, né? Então, isso é muito complicado. Aí, locupletar-se, né? Fazer também ter outros tipos de atuações, mas é importante o artigo 34 também, de leitura obrigatória para os amigos aí na questão da ética. Depois, o artigo 35 vai falar, né, dos tipos de pena, né, que são aí a censura, suspensão, a exclusão e a multa, né? E aí vai falar do que seria e como que aplicaria cada um nos artigos seguintes, artigo 36, 37, 38, 39, 40 e os seguintes, né? Então, aí nós falaríamos das sanções. Então, a partir do artigo 34 até o artigo 43, eles vão falar tudo sobre a questão das infrações e sanções disciplinares. Aí nós vamos voltar lá para o início do nosso código, lá do estatuto, porque ele vai falar outra coisa que pega muito nas perguntas, Daniel Vi, é sobre o exercício da advocacia, a atividade da advocacia, o que é a atividade da advocacia, o que ela representa. Por exemplo, a advocacia ela é um ramo empresarial? Não. É uma atividade intelectual. Então, né, por mais que a gente está cada vez mais, né, a advocacia ela visa o lucro, visa, né, o ganho econômico, mas ela tem uma peculiaridade na sua atuação, até por representar,
né, o cidadão, tudo, falar para o cidadão. Então, é muito importante a partir do artigo 1º até o artigo 5º, que vão falar justamente pelas atividades que são privativas da advocacia, né? Então, primeiro que é a capacidade postulatória, né? Então, aí é muito importante a gente saber, né? Aquela questão que o advogado é indispensável à administração da justiça, já prevista na Constituição, como nós vimos, é repetido também no nosso estatuto. E, então, esse é o artigo 1º até o artigo 5º, né? Eu acho também de leitura obrigatória a todos os colegas, né? Então, aí, Claro. nas últimas provas, Dani, quase que 60% tem ficado em o direito dos advogados, que é o artigo 6º, né, o artigo 6º, 7º, né, que fala, e o 7º-A, né, que fala justamente das prerrogativas da advocacia, da advogada mulher, né, as infrações e sanções disciplinares, como a gente falou, a partir do artigo 34, e do exercício da advocacia. E aí nós vamos entrar numa outra questão, que é a organização da OAB. Como que é a organização da OAB, que é a partir do artigo 44, que nós vamos ver, né, toda a estrutura da OAB, saber como que é sempre é formada a bastante nossa cobrado, entidade. né, João? Sim, sempre é. Então, esses são os 4 temas mais cobrados, né, na questão de ética. Então, se for ver aí, quase 60% da prova vem aí nessa questão. Então, nós temos que saber quais são os órgãos da OAB. Né? Então, nós temos o Conselho Federal, nós temos os conselhos seccionais, as subseções, como, por acaso, a subseção de São Caetano, né? E as caixas de assistência dos advogados. Né? A caixa de assistência faz parte, né, da estrutura organizacional também da OAB, o que muita gente esquece. Você fala, não, Conselho Federal, seccional, subseção, e esquece das caixas de assistência. Né? Então, é muito importante estudar essa parte organizacional da OAB, porque ela vai também falar do que compete ao Conselho Federal, que é editar normas gerais, né, como que ele é composto, né, lá a eleição ela é indireta, formada pelos conselheiros federais que são eleitos da chapa do Conselho Seccional, né, os conselhos seccionais, que são aqueles que fazem a questão da cobrança da anuidade, né, determina a anuidade da sua região, porque cada região, cada estrutura tem uma realidade, né, dentro dela, tem os seus órgãos próprios. Então, a grande estrutura da OAB estão nas seccionais. E dentro das casas seccional existem suas subseções e ao lado, se você for fazer um desenho, você vai fazer uma linha reta. Conselho Federal, Conselho Seccional, subseções. E ao lado do Conselho Seccional vem a Caixa de Assistência. Então, a Caixa de Assistência, ela é eleita junto com o Conselho Seccional, mas ela tem independência, tem verba própria, tem administração própria, né, tem regimentos próprios. Então, tudo isso é muito importante de ser estudado, toda essa composição da OAB, que ela é muito, muito, muito cobrada. Quantos advogados é necessário para criar uma subseção, né? Então, essas questões de ética e disciplina, que a minha amiga Verônica Formiga, que é advogada nossa aqui militante, se bem que ela disse que ela se aposentou também da advocacia. Agora está vivendo bem lá em Campos do Jordão. Mas a doutora está perguntando qual é o tema. Eu tinha fixado aqui, mas acho que saiu, porque estava aqui em cima. Ética para a OAB, doutora Verônica. Só mandar um abraço aqui para o doutor Aldo, para a doutora Fernanda Darcy. Isso. Né? Patrícia. Doutora Patrícia Barros, doutora Ideri Passador, né? Vendo vários aqui, que são todos colegas aqui, presidentes de comissão e membros das nossas comissões da OAB. Bacana. Né? E uma outra questão também que é muito importante a gente... Olha lá, a Verônica falou perfeito. Eu não sei se é perfeito porque ela está em Campos do Jordão ou se é por causa do tema, mas está tudo certo. Mas, brincadeiras à parte, Verô, um abraço, saudade de você, viu? Então, vamos lá. O que nós falamos? Primeiro, artigo 6º, 7º. 6º, 7º, importante, como se fosse o nosso artigo 5º da Constituição Federal. Depois, sanções, infrações, que são do artigo 34, e as sanções disciplinares. Beleza, são as duas matérias que mais
são requisitados na prova de ética. Certo. Então, você focar o seu estudo nessas duas áreas, perfeito. Depois, exercício da advocacia. Artigo 1º ao 5º são coisas básicas, a própria Constituição prevê, que é a questão, né, da indispensabilidade, capacidade postulatória, né, o exercício em todo o território nacional, todas essas questões. Depois, estrutura organizacional do nosso órgão. Então, Perfeito. Conselho Federal, Conselho Seccional, subseções, Caixa de Assistência. Nunca, o pessoal vive esquecendo a Caixa de Assistência, que é órgão da OAB. Às vezes o pessoal fala, não, não é a ASP. Não, a ASP é uma associação dos advogados de São Paulo, assim como tem em outros estados. Mas é uma associação. O órgão de classe é a OAB, e dentre a OAB, a Caixa, tanto é que a OAB está com 88 anos, 89, eu acho que fez esse ano, e a CASP 85. Por quê? Porque a CASP foi criada pela OAB justamente com a sua função social. Então, a CASP vai tratar de benefícios para a advocacia que não tem condição, vai falar de várias questões que tratam nessa questão do braço assistencial da ordem. Né? Eu vejo o Nicolas Zocarata aqui, grande abraço também. Né? Então, essas são as matérias que mais caem. Depois, nós temos outras duas matérias que vale a pena a gente também pontuar aqui, né, se for possível, pelo tempo, Dani. Que é a questão dos honorários. Você que sabe, eu estava preocupado com o seu tempo. Nós estamos a 41 minutos aqui. Você, né, que manda. Os honorários advocatícios. Pergunta que mais cai. Em quanto tempo prescreve a cobrança de honorários advocatícios? Essa é a pergunta que mais cai, retórica, desde a nossa época. No meu exame caiu. E eu lembro que naquelas 10 provas que eu fiz, 7 das 10 provas que eu fiz, estavam lá a pergunta falando sobre a questão da cobrança dos honorários advocatícios. Honorários. Prescrevia, né, a cobrança dos honorários. E aí vai falar de toda a questão, né? Eu vi poucas vezes, mas eu já vi cair até questão de tabela da ordem. Né? Porque nós temos uma tabela de honorários. A tabela de honorários ela é o quê? Ela é uma norma interna que pode gerar punição, caso ela seja vista que não está sendo cumprida. Né? É uma tabela mínima de honorários que a advocacia tende, né, a cobrar, a aplicar. Né? Então, e muitos, infelizmente, não cumprem, né? Né? Então, realmente, é muito difícil. A fiscalização também, muita gente cobra da OAB, eu acho que aí, um outro momento a gente pode falar, eu acho que é muito difícil, né? Cabe de claro, ser denúncia. A partir do momento que a denúncia... Como que você vai fiscalizar? A OAB é feita de voluntários. Nós aqui, só para deixar outra coisa, já deixar importante aqui, todo e qualquer cargo na OAB ele é honorífico. O que significa honorífico? São cargos voluntários. Nós não podemos nada por isso. É só a paixão mesmo pela advocacia. Isso. Então, assim, os cargos que são diplomados, ou seja, cargos eletivos, então, cargos de diretoria, subseções, são 5 cargos. Não são os cargos nomeados de comissão. Né? Aí, por exemplo, depois que a gente é diplomado, a estrutura dentro da subseção é formada pela diretoria que nomeia diversas comissões que vão atuar nas temáticas de forma livre. E a subseção tem autonomia para isso. Mas os cargos diplomados eletivos, então 5 na subseção. Os cargos de seccional, que são 5 diretores, né, mais 160 conselheiros, mais os 5 membros, os 15 membros da Caixa de Assistência. 10 membros da Caixa de Assistência e os 6 conselheiros federais. Todos esses membros, né, eles fazem de forma voluntária e honorífica. Inclusive, é proibido, sob pena de sindicância e até perda do mandato, aferir qualquer valor interno da OAB, pelos diretores da OAB. Né? Então, por exemplo, vamos dizer que eu, João, sou convidado para dar uma aula na Escola Superior de Advocacia da OAB, que paga, né? Que é o setor pago, é o braço educacional da OAB. Né? Eu não posso receber esse valor, porque eu sou diretor. Né? Então, eu não tenho como receber esse valor. Posso, lógico que transporte, todos esses podem ser, são todos, né, tem que ser justamente, tem que ser comprovados, né, dado toda essa comprovação, podem ser ressarcidos. Agora, receber hora-aula eu não posso, porque como eu exerço o cargo de presidente, eu sou diretor diplomado eleito que não posso receber. Então, é bom também nessa questão.
Então, a questão de honorários é muito importante. Bom, a resposta à pergunta são 5 anos, né? A questão da prescrição. Veja aqui, só mandar um abraço para o Fernandão, foi nosso zagueiro e lateral lá no time da UAB. Grande abraço aí, Fernando. Saudade de você, amigo lá aí de Santo André. Né, o Fernando. Vários outros também eu vejo aí entrando. Um abraço para todos que estão acompanhando. Né? Outra questão que também, essas são questões um pouco que vale a pena você perceber, né? Honorários advocatícios. Outra, compatibilidade de atuação. Compatibilidade. Quando é caso de incompatibilidade, quando é caso de impedimento, quando é caso de impedimento impróprio. Né? Então, nós vamos voltar lá para o artigo 27 do Estatuto da Ordem, que vai falar sobre as atividades, né? As incompatibilidades que são os casos que estão aqui, né? Que a incompatibilidade ela é a proibição total do exercício da advocacia. Então, o que você tem que fazer nesse momento? Suspender sua carteira. Você tem que fazer suspensão da sua carteira, né? Ela fica lá com incompatibilidade, você não pode atuar, você não pode fazer nenhum ato postulatório, nenhum ato, não pode exercer nenhum ato privativo da advocacia, né? E lá existem as hipóteses que estão presentes no artigo 28. Depois nós temos nos artigos 29, nós temos aquilo que alguns falam, incompatibilidade imprópria ou impedimento impróprio. Qual que é? São aqueles cargos que, ao você ocupar, você só pode exercer advocacia para aquela função. Então, procuradores gerais, advogados gerais, diretores jurídicos de câmaras municipais, né, de assembleias legislativas. Então, esses cargos seria caso de incompatibilidade. Mas, em razão de você ter que exercer a atividade da advocacia no cargo que você está ocupando, então é um impedimento impróprio. Ou seja, eu não estou incompatível, porque eu preciso exercer advocacia, mas só posso exercer para essa função específica. Então, eu não posso ter nenhum outro tipo de caso. Nenhum. Não posso exercer no meu escritório, não posso exercer fora daquele local. Então, é muito específico, que é o artigo 29. Né? E depois nós temos o artigo 30, que é o impedimento por si só, que o impedimento, ele coloca uma restrição no exercício da sua profissão. Então, vamos dizer que eu sou vereador e advogado. Aqui em São Caetano, por exemplo, nós temos 5 vereadores que são advogados, exercem advocacia. Né? Eles podem advogar? Precisamos tomar cuidado. O vereador, em princípio, pode advogar. Tanto é que ele está vereador, vai lá para resolver as questões, está lá, mas ele tem a função dele. Até porque a função do vereador é legislar, fiscalizar, né, atender o munícipe nesse ponto. E aí, o que acontece? Então, o vereador, por si só, ele pode advogar normalmente, pode exercer. O que ele não pode é advogar contra a fazenda que lhe remunera. Então, nesse caso, ele não pode advogar contra o poder legislativo ou, determinados casos, também contra o executivo, contra a fazenda municipal, quando a verba de pagamento vier do executivo. Ela vem do executivo, passa pelo legislativo, então são algumas cidades que acontece essa situação. Agora, o vereador que faz parte da mesa diretora, esse não pode advogar. É caso de incompatibilidade, porque é uma das hipóteses do artigo 28. Então, você vê, é uma linha bem tênue, bem peculiar que tem essas questões. Né? Procurador do Estado, por exemplo, procurador do Estado de São Paulo, ou procurador, não procurador-geral. Procurador-geral ele não pode, porque ele exerce cargo de direção, cargo de chefia. Agora, um procurador do Estado pode advogar? Ele poderia. Ele teria só impedimento de atuar contra a fazenda do Estado. Mas o estatuto interno da Procuradoria do Estado não permite que ele tenha uma outra função. Então, ele não pode advogar porque o estatuto, né, da Procuradoria não permite. Diferente das procuradorias municipais. As procuradorias municipais, inclusive São Caetano do Sul, Santo André, todos os advogados são procuradores, a não ser o chefe, que aí exerce cargo de chefia, vai cair no artigo 29. O procurador pode sim atuar na iniciativa privada. Sempre pode ter escritório, pode tudo, só não vai poder atuar
e nenhum caso de ação contra a Fazenda Municipal. Então, os casos de incompatibilidade, né, e de impedimento são muito cobrados na coisa. Já foram mais cobrados, né? Mas continuam sendo bem cobrados nesse ponto. E uma última questão, antes da gente finalizar, Dani, se me permite. Faltam 5 minutinhos. É a questão da sociedade de advogados. A sociedade de advogados passou por inúmeras modificações, né, desde sempre vem mudando, até porque a advocacia vem, né, se adequando à realidade econômica do país. Então, antigamente, a sociedade de advogados ela tinha, até na sua estrutura, como diz o próprio nome, né, a gente estuda direito, o que é uma sociedade? Uma união de pessoas, uma união, né, de esforços aí para montar uma empresa, seja qual for. Na sociedade de advogados, a mesma coisa. Uma junção de titulares que querem montar uma sociedade. Qual que é a grande pegadinha? Sociedade unipessoal. Hoje é permitida a sociedade unipessoal já há algum tempo, mas que tem sido ainda muito perguntado, porque às vezes quem não tem familiarização, como os alunos não têm, a gente que está na carreira, né, Dani? A gente sabe, a gente vê, cria a sociedade unipessoal por questão tributária, tudo. Então, tem muito disso aí. Então, ficar muito atento. Também estudar sociedade, questão de sociedade, porque lá também fala como que são os nomes, como que podem ser formados, pode usar nome fantasia ou não. Então, essas perguntas são também realizadas. E na questão da organização da OAB, eu vi que o pessoal está esperando muita pergunta sobre as novas regulamentações. Então, quais são as novas regulamentações? Obrigatoriedade nos cargos diretivos. Paridade de cargos, ou seja, 50% dos cargos diretivos dentro da OAB devem ser ocupados pelos gêneros. Então, tem que ter 50% de gênero masculino e gênero feminino dentro da estrutura. E a questão da cota, da questão racial, né, da questão étnica, que aí pardos, né, e mulatos, né, negros, seria 30%, esse que não foi ainda totalmente regulamentado. Então, talvez não caia, mas deve cair a partir das próximas provas, porque é uma novidade dentro da estrutura organizacional da OAB. Atento às novidades, que eles adoram essas novidades. Com certeza. João, eu amei. Eu espero que todos tenham captado aí a mensagem. Qualquer coisa, coloquem aqui alguma mensagem para nós, para sabermos. Para quem está entrando aqui, hoje a gente está falando sobre ética, estamos finalizando a live, mas ela vai ficar gravada no IGTV. E o Dr. João fez um apanhado para a gente muito interessante, conciso, mas bem específico, por outro lado, do que você deve estudar para o exame da OAB, mas que não é só para quem está estudando para a OAB, né? Acho que tudo que o Dr. João pontuou aqui para a gente serve para depois, para nossa carreira jurídica, para nossa vida na advocacia, porque tudo é muito importante. Então, quais são as prerrogativas dos advogados, quais são as sanções, né, para alguma infração, alguma coisa que tenha sido cometido contra ao Estatuto do Advogado, contra o Código de Ética. Importante dar uma lida nesses dois institutos, essas duas legislações, muito importante para a prova, especialmente. O doutor ainda falou aí da importância agora de conhecer as sociedades, né? Como que se constitui. Também, como que é a constituição aí da OAB, né? Que mais, doutor? Esqueci alguma coisa. Que mais cai? Direitos advogados, artigo 6º e 7º, 7º-A. Decorar isso aí, ó, não tem. Não, isso aí é igual artigo 5º. Tem que pegar lá, ler os 200 mil incisos lá que tem lá. Eu lembro da época de concurso, eu acho que era 78. Não sei se eu acertei. Né? Mas aqui no artigo 6º, 7º e o 7º-A, que fala dos prerrogativos da advogada mulher. Né? Então, esses são os que mais caem. São vários incisos no artigo 7º. Né? Então, que vão falar dos direitos dos advogados, inviolabilidade, comunicação com o cliente, né? Várias questões aí tratando do exercício dos direitos do advogado. Depois, das infrações, os tipos de infrações que o advogado pode cometer no exercício da profissão e as suas punições, artigo 34 até 43. Né? Depois, atividade de advocacia, que são os primeiros artigos, né, do estatuto, está ligada à capacidade postulatória, a ser indispensável para a administração da justiça,
a questão da hierarquia que não existe entre a questão dos poderes, né, da magistratura, MP, advocacia, né, privada, advocacia pública, estrutura organizacional da ordem, honorários advocatícios, estudar também bastante questão de honorários advocatícios, né, como podem ser cobrados, a forma de fazer, né, forma de contratos, mandato, prescrição, principalmente, que caiu, inclusive, na última prova, e caiu na minha lá em 15 anos atrás, né? E também a questão das incompatibilidades e impedimentos. São as matérias que mais caem. Perfeito, perfeito. Então, o professor fez o doutor fez um resumão aqui para gente, para finalizar a nossa live. Essa live, ela faz parte de um projeto aí que eu denominei carinhosamente até pelos alunos como OA Beleza, né? Na ideia de vamos ficar beleza aí para a OAB, né? Então, que isso sirva de incentivo para você que ainda está estudando ou que está aí com receio da OAB, para que não tenha, para que a gente derrubem esses mitos e tudo mais acerca do exame da OAB. E veja que é possível, desde que a gente tenha um estudo organizado, focado, somado a essas dicas de quem passou por isso, de quem estuda isso, né? Então é isso que nós estamos fazendo aí durante semanas e eu espero que você tenha um excelente exame da OAB, você que vai prestar, o que está pensando nisso, e aqueles que já são aqui advogados sempre estão com a gente contribuindo muito, eu fico muito satisfeita, porque a ideia é de que a gente tem uma comunidade para se ajudar mesmo. É muito comum, né, João, a gente quando está advogando ter às vezes, insegurança sobre uma coisa ou outra que está fazendo, e tem que ser mesmo muito natural a gente se questionar, porque às vezes a arrogância de mais eu sei dá errado, né? Então, ligar para o colega e que isso, então, aqui seja um ponto de encontro, né? Olha, o que você pensa disso, o que você pensa daquilo. Então, como a gente usa muitas redes sociais hoje em dia, essa é a ideia também deste projeto, que é o datavenia.club. É um clube, é uma comunidade para a gente se ajudar e crescer aí mais fácil e rápido, e especialmente na advocacia e na vida jurídica, ok? Eu te agradeço muito, João, pela participação. Eu acho que você acabou passando um pouquinho aí do seu tema, do seu tempo. Os feedbacks aqui estão sendo positivos, a gente fica feliz com certeza, né? Porque quando a gente Obviamente, tem essa vontade de dividir o conhecimento e a gente atinge esse objetivo em uma pessoa que for, já é muito satisfatório para a gente. Eu tenho certeza que esse é o sentimento do Dr. João também. Obrigada a todos que participaram. A Fê, que é de Mulheres Informadas, né? é Tá isso, falando quando Fernando. será a próxima live. Podemos marcar depois, né? Foi muito boa mesmo. O Hector, excelente. Obrigado, professores, muito satisfatório. Só não gostei da questão do palestrinha. Ah, eu nem sei, nem me meto com essa brincadeira aí de vocês. Né? E a Fê tá falando o apoio é Futebol fundamental. tem que É ser sim, né? A diversão, gente né? sabe, principalmente quando a gente está na faculdade, começando na advocacia, quanto é difícil para a gente conciliar tudo, vislumbrar que a gente precisa ter essa força, persistir, como o doutor João falou, para tudo na vida, né? Na questão lá do TCC, de um monte de coisa, para tudo na vida a gente precisa da paciência, né? Isso foi muito bom, essa frase, de paciência e de organização. E aí a gente chega lá, né? Com certeza. E muita dedicação. Na vida é isso, né? Claro, Dedicar. A dedicação às vezes pode ser estudo, a dedicação às vezes pode ser você conseguir, né? O estudo sempre é importante, né? Qualificar a sua profissão, o seu conhecimento, ele sempre vai ser bem-vindo, né? Mas a dedicação em tudo, em tempo, em exercício, em buscar novos clientes, em buscar novas oportunidades, fazer novos, principalmente network, né? Você, né, ter essa atuação. Mas, assim, eu acho que calma, serenidade, paciência e organização. Organização é tudo. A gente consegue organizar o tempo. A gente, na verdade, vê, que eu vou perder tempo. Não, você não vai perder, você está organizando. Você vai deixar de perder, na verdade. Né? E agradecer, justamente. viu, Dani? Agradecer, parabenizar pelo projeto. Você falou aí da questão do medo da OAB. E isso é um projeto que a gente tem desde a época da vice-presidência lá da OAB, de aproximar a subseção, né, nossa aqui de São Caetano, dos alunos, dos acadêmicos. A gente já fez vários projetos juntos, né, na faculdade. Sim. Então, contem com a OAB para que os alunos possam me frequentar. Convido vocês a participar de todas as nossas comissões, de participar das nossas palestras, dos nossos eventos. A OAB está aqui para abraçar vocês, porque vocês são o futuro, né, são o futuro da nossa profissão e o futuro da nossa entidade. Queria agradecer também aqui alguns amigos que entraram no final, né? Tati Zaninello,
Olímpio, Tomás Moreno, que é o grande amigo lá do futebol da OAB lá, ligado a São Bernardo, a Isabela Ferraz, que faz parte da nossa Comissão da Mulher e do Plajan, doutora Andréa Giuliani, que é presidente de comissão também de empreendedorismo, grande amiga, também empreendedora na advocacia aqui em São Caetano do Sul. Renan Menezes também entrou, vários amigos aqui, né? E Muito deixo um abraço para bom. os alunos. Bianca Murta, eu deixo um abraço para os alunos. Os alunos que quiserem saber mais da nossa OAB, podem me adicionar na rede social Isso mesmo. e Aliás, é também muito podem adicionar importante na para quem OAB, né? começa estar inserido mesmo na OAB. Sim, Né? sim. Eu aprendi muito com isso, né? Logo que eu me formei, eu fiz parte de comissões, eu trabalhei muito tempo no Plajan, que agora eu estou vendo que Sim. deu um novo ar, hein, doutor? Parabéns, que ótimo. Adorei aí a Vi até novidade. sua foto lá antiga lá, né? É, tem minha foto, a Rose postou esses dias, eu falei, nossa, eu tenho uma igualzinha guardada do jornal, esse É, cabelo preto escuro, assim, ó, comprido. Parece até outra pessoa. Enfim, e é um prazer enorme, aprendi muito lá. A gente cresce muito mesmo participando das comissões, então é interessante para todo mundo. Para nós, enquanto advogados que estamos iniciando, e mesmo para quem não está iniciando, é sempre bom estar inserido, né? E ajuda, consequentemente, a nossa classe, né? Isso mesmo. Obrigada, doutor vamos João, mais aí. uma vez. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Participem sempre das lives aí às quintas-feiras. Um beijo para vocês. Até Um abraço, mais. pessoal. Obrigadão, João. Tchau.